Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós iremos falar sobre 3 estratégias para você vender qualquer coisa. Fala Fabiano, meu brother, beleza? Sejam muito bem-vindos. Você tá sumido, rapaz? Seu contratinho tá aqui até hoje, hein? Vem buscar depois. Sejam bem-vindos, Cristina, Laila, agência, Malve. Não sei se eu deixei o título fixado, vou falar sobre 3 estratégias que você pode vender qualquer coisa. 3 estratégias que eu aprendi aqui no mercado imobiliário, que eu vou compartilhar com vocês. E vocês podem utilizar aí nos seus negócios. Qualquer tipo de negócio você pode fazer a adaptação. Quem estiver vendo essa live em um outro momento, pode antecipar aí uns 5 minutinhos, que é o tempo que eu vou aguardar o pessoal entrar aqui. O brabo das vendas é o Matheus, estrategistas aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado aí pela sua presença. Seja muito bem-vindos. Eu vou revelar 3 estratégias que eu aprendi trabalhando no mercado imobiliário, que você pode adaptar em qualquer tipo de negócios, pode vender qualquer coisa. Existem diversas estratégias que você pode utilizar, mas eu selecionei 3 hoje para compartilhar com vocês, tá bom? Curtindo o sonzinho aqui do Thiago Fonseca. Essa música é show. Fala, Matheus, sua agência sobre que, Matheus? Agência digital, agência... O que você trabalha? Pode compartilhar conosco? É o Matheus, é o da agência digital, agora que eu me lembrei, olha. Olha isso, cara. Seja bem-vindos, Matheus. Fechou? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vou dar sequência aqui à live. Hoje irei falar sobre 3 estratégias que você pode vender qualquer coisa. Tá legal? Sempre, antes de entrar na transição do conteúdo, eu sempre gosto de explicar o seguinte. Eu sempre gosto de trazer um tema muito interessante. Eu gosto de deixar claro aqui para as pessoas que 2022 é o ano das oportunidades. É o ano onde as pessoas estão rompendo, as pessoas estão prosperando, as pessoas estão avançando. A gente sabe que existem aí problemas aí da guerra da Ucrânia, inflação, pandemia e tudo mais, mas a gente vê que, enquanto isso, tem outras pessoas prosperando. Então eu gosto sempre de olhar para este lado, eu gosto sempre de olhar para o lado da prosperidade, para o lado do rompimento. Então, isso é andar em uma frequência, pessoal. Então, eu gosto sempre de estar, sempre na minha transição de conteúdo, eu sempre gosto de deixar isso claro, beleza? Teixeira, eu acho que é o Alex. Então, vamos lá. 3 estratégias que você pode vender qualquer coisa. Antes de entrar no conteúdo, eu vou fazer a seguinte pergunta, eu vou deixar aqui registrado para quem assistir essa live em outro momento, vai ficar aqui no feed de notícias, salvo. Na sua opinião, qual tem sido a maior dificuldade das pessoas em vender? Qual tem sido a maior dificuldade em vendas? Eu selecionei aqui 3 opções. A primeira opção é, não sabe como conseguir clientes. Segunda opção, chega vários clientes, mas não consegue converter, não consegue vender, acaba perdendo a venda.
Fala, Alex, seja muito bem-vindo, meu brother. Quanto tempo? Abraço aí pra família. Tamo juntos. Todos os dias aqui fazendo live pra galera. E a terceira opção é não confia no seu próprio produto. Não confia no seu próprio produto. Essas são as 3 opções que eu deixei para a galera aqui quando observar essa live. E eu tenho observado o seguinte, pessoal, é natural observar um grande problema que acontece, que a maioria das pessoas, na verdade, elas subestimam a área de vendas. Elas subestimam. Por quê? Porque muitas vezes eu vejo o seguinte, venda se aplica em tudo. Se você não sabe vender, você vai ter muita dificuldade, até mesmo para vender suas ideias, para vender seu relacionamento, para vender uma vaga de emprego e etc. Então, as pessoas, às vezes, quando não conseguem nada na cabeça delas, né, teoricamente melhor, elas falam, então pode ser vendas também. Então, elas subestimam a área de vendas. Então, se você for observar, se o dentista, quando ele forma, ele precisa de clientes. Um advogado, quando ele forma, ele precisa de clientes. E por aí vai, um fisioterapeuta, um nutricionista. E na faculdade não ensina como vender, não ensina como conquistar cliente. E é isso que as pessoas não observam, é isso que as pessoas acabam não observando no dia a dia. As pessoas subestimam a área de vendas, acham que vendas é a última opção, acha que qualquer um pode se desenvolver, acha que não acaba não valorizando de uma maneira geral. Então, as dificuldades das pessoas em vender, elas já começam basicamente aí. Elas já começam nessa abordagem, elas subestimam muito a área de vendas. E vendas tem algo muito interessante, que é o seguinte, as vendas têm algo muito interessante, porque vendas, quem trabalha com vendas não tem limite. Quem trabalha com vendas não tem limite. Trabalha na meritocracia. Então, um dos elementos muito bom para quem trabalha com vendas é a meritocracia, precisa ter ambição. Então, se você não tem ambição de conquistar algo a mais, não vale a pena você trabalhar com vendas. Seja muito bem-vindo, Juliana. Então, vamos lá. Vendas, muitas pessoas confundem vendas como um dom. Vendas não é um dom. Existem pessoas que nascem com habilidade de comunicação. Existem pessoas que essa habilidade assim, de comunicação acaba facilitando, mas não pode confundir isso como um vendedor nato, como aquelas pessoas dizem, né? Então, vendas, na verdade, não é um dom. Vendas é uma ciência, vendas é processos e métodos que qualquer pessoa pode desenvolver. Tá bom? Então, aquela história de vendedor que vende shampoo para careca, muitas vezes as pessoas acham que isso é um vendedor bom, mas na verdade isso não é um vendedor bom. Não é legal você querer vender shampoo para careca, porque o produto não vai ajudá-lo. Então essa é uma abordagem errada. Tá legal? Então outra dica muito interessante sobre vendas é a própria história de Jesus. Quem quiser aprender sobre vendas, sobre comunicação, é só estudar a história de Jesus, que é o melhor vendedor de toda a história, é o melhor comunicador de toda a história, é o maior líder de toda a história. Então, com Jesus, você vai aprender a comunicar melhor e comunicar direto com o coração das pessoas. Com Jesus, você vai aprender a contar história, que é a melhor forma de vender é através de histórias, parábolas. E com Jesus, você aprende todas essas coisas. Então, a melhor forma de aprender sobre vendas é estudando também a história de Jesus. E a boa notícia é justamente essa, que vendas qualquer pessoa pode aprender e desenvolver. Tá legal? Então, essa era a introdução que eu queria fazer a respeito aqui da nossa live. 3 estratégias que você pode usar para vender qualquer coisa. Tá bom? Seja muito bem-vindo, Rebeca. Seja muito bem-vindo, boa noite. Estou aqui na terceira live, fazer live diária. E essa aqui é a minha meta, entregar conteúdo diariamente para a galera aí, começar a exponencializar. Tá bom? Então, para quem chegou agora, o tema da nossa live é 3 estratégias, está aí fixado. 3 estratégias que você pode utilizar para vender qualquer coisa. São 3 estratégias que eu aprendi no mercado imobiliário e vou compartilhar aqui com vocês. Tá bom? Eu citei aqui, para quem chegou agora, eu vou fazer um repeteco. Na transição do conteúdo, eu perguntei o seguinte:
Na opinião de vocês, qual tem sido a maior dificuldade de vender? Qual é a maior dificuldade? Eu separei 3 opções aqui. Geralmente as pessoas não sabem como conseguir clientes. Se tiver alguém aqui que sente alguma dificuldade e quiser compartilhar, compartilha aí que a gente vai fazer essa interação aqui, beleza? A primeira opção eu coloquei, não sabe como conseguir clientes. A segunda opção, chega vários clientes, mas de repente não consegue vender. As pessoas acabam perdendo, né, para o concorrente. E a terceira opção, muitas vezes, às vezes as pessoas trabalham com vendas e no fundo elas não confiam no próprio produto. Se você trabalha com vendas e não confia no seu próprio produto, você não vai ter aquele tesão de vender, você não vai ter aquele entusiasmo, aquela energia que é muito importante na hora de converter a vendas. Então, os seus clientes, eles percebem se você está realmente conectado com os seus produtos. E aí eu, fazendo um pouco da introdução, eu acabei falando que vendas, muitas pessoas confundem com dom, mas vendas não é um dom. Vendas é uma ciência, vendas é treinável, vendas é processos e métodos. Eu expliquei sobre a vida de Jesus. O melhor professor em vendas é se você estudar sobre a vida de Jesus. Jesus é o maior comunicador da história, com ele você vai aprender a comunicar, eu falei direto com o coração. Com Jesus você vai aprender a vender através de histórias, parábolas, que é a maior forma de gerar conexão pessoal e vender. E ele também é o maior líder da história, as vendas também é liderança. Beleza? Então, a boa notícia é que todo mundo pode aprender. Vendas é treinável, vendas é processos e métodos. E eu separei 3 estratégias que eu vou compartilhar com vocês, que eu aprendi no mercado imobiliário nessa trajetória, que vocês podem aplicar para qualquer tipo de negócio ou produto ou serviço. E eu costumo falar o seguinte, que existem diversas estratégias que funcionam, mas tem estratégias bases e muitas pessoas erram no básico. Uma estratégia base, a primeira vocês precisam conhecer quem é o cliente potencial, quem é o seu cliente. Por quê? Porque se você pegar um produto e tentar vender ele de forma aleatória, dar tiro para todos os lados, o que vai acontecer? Você vai gastar tempo, esforço, energia, recurso e no final das contas vai se frustrar, vai se tornar mais ocupado do que produtivo. Então é um erro base, é uma estratégia base que você precisa conhecer, você precisa saber. Ao trabalhar ali um produto, um serviço, um negócio, você precisa entender quem é o seu verdadeiro cliente. E uma vez que você saiba quem é o seu verdadeiro cliente, as coisas começam a clarear. Tá bom? Quem está aí na live estiver pegando, dá um ok aí, fala, estou pegando, interage aí. Então, essa é a primeira estratégia que funciona para qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de produto. Entenda quem é o seu cliente. Existe uma estratégia muito legal que eu aprendi sobre o generalista e sobre o especialista. Tem pessoas, tem marcas, tem empresas que elas atuam no posicionamento do generalista e tem outra dos especialistas. Eu gosto de me posicionar como especialista, porque eu vou te citar um exemplo. As pessoas que trabalham de forma generalista, elas tentam vender para todo mundo. Agora é óbvio que existem produtos que, adequam. Então vou citar um exemplo do médico. Quando vocês têm um problema no rim e vocês vão ao médico, vocês vão no especialista do rim ou vocês vão no clínico geral? Essa metáfora, ela explica bem o que eu estou querendo dizer. Então é muito difícil você estar com problema no rim e você for no clínico geral. Então essa é a abordagem do generalista. O generalista, ele acaba não sendo especializado em nada. Agora, quando você vai no especialista do rim, às vezes você já vai, muitas vezes já tem valor agregado, você não quer nem saber muitas vezes do preço, você está seguro que você está no especialista. Então essas são 2 abordagens que 2 posicionamentos que funcionam muito bem, mas eu prefiro sempre trabalhar no especialista, porque gera mais segurança para o cliente, gera mais valor e é muito melhor. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que nem todo mundo é seu cliente, não adianta você querer sair atirando para todos os lados, que você vai tornar mais ocupado do que produtivo. Seja bem-vindo, Raquel, boa noite. Tá pegando aí, Alex? Beleza. Então, essa abordagem do generalista e do especialista. A segunda estratégia de vendas que você pode utilizar para vender qualquer coisa, a segunda é construa um método replicável.
Essa estratégia é fundamental. Um exemplo, a partir do momento que você está vendendo algo e você está ali, vamos supor que você está ali no início, tá bom? Você está no início. E você está aprendendo a vender você está aprendendo a vender, tá bom? E aí você fez a primeira venda, você fez a segunda venda. O que que você vai fazer? Você vai agora ligar os pontos. O que que aconteceu? O que que funcionou até eu levar essa primeira venda, até concluir essa primeira venda? E aí você vai começar a ligar os pontos e após ligar os pontos você vai construir o seu método. Você fala, opa, agora eu sei que funciona, agora eu sei qual é o meu cliente. Eu vou citar um exemplo aqui de uma escola de inglês que eu uso esse exemplo, eu carrego comigo para todo lugar que eu vou, para todo lugar que eu falo sobre vendas, que funciona, que explica perfeito, que é muito legal. Certa vez eu fui procurar uma escola de inglês para me matricular, para mim reforçar o meu inglês. E aí eu entrei nas escolas locais e entrei em uma franquia. Só que franquia, uma diferença de franquia para os tradicionais é o quê? Porque franquia trabalha com método. A franquia, ela vende o método dela que funciona. Então, eu entrei nessa franquia, a secretária me abordou e ao invés de ela fazer o discurso de vendas, apresentar o prospecto ali da escola dela, ela me direcionou para uma sala onde um especialista em vendas iria fazer a apresentação para mim, tá bom? Então ali eu já comecei a observar e já comecei a estudar o método deles, o processo. E aí veio o especialista, veio fazer a apresentação e antes de tudo ele começou na sua apresentação de vendas agregar valor à escola, falar sobre o método de ensino, como funcionava, qual a forma que eu iria aprender, qual o método que a gente ia usar até o final, quanto tempo eu iria utilizar para concluir a etapa, enfim. Ao chegar no final, da apresentação, para ele ir para a parte do preço, no fundo aqui eu já sabia que ele já conseguiu agregar valor em todo o processo para quando chegasse na hora do preço, ele falar. Então, o preço de uma franquia para uma escola local chega a ser 3 vezes mais. No fundo, a gente já sabe que é bem caro, e ele também sabe, só que ele faz uma preparação, agregando valor até chegar, fala Alex, beleza, meu amigo? Até chegar na parte do preço, ponto. Quando chegar na praça do preço, já está familiarizado, já está tudo legal ali. Só que, pelo preço, pelas condições, pelo horário, por tudo, eu acabei não fechando. Olha só que interessante o que aconteceu. Quando ele percebeu que eu não iria fechar naquele momento, o que ele fez? Ele me pediu, na cara dura, já que você não vai fechar, eu posso te pedir 30 contatos da sua agenda, 30 pessoas que você conhece da sua agenda, que de repente teriam o interesse de aprender inglês. Olha só, ele já gastou quase 1 hora de tempo ali comigo, eu não fechei, então automaticamente já fiquei um pouco constrangido em não ceder. Então eu fiquei ali uns 10 minutinhos, selecionei alguns contatos e passei para ele. E aí eu perguntei para ele, e aí, o que você faz aí agora? Aí ele falou, não, funciona assim, eu vou ligar para os teus 30 contatos que você me deu, ele já vai usar minha validação, minha indicação, que isso é muito legal, porque gera mais conexão, gera mais facilidade para as pessoas, ser mais receptível. E aí depois eu fui entender o que estava rolando. O proprietário dessa franquia, dessa escola de inglês, uma vez fez uma palestra e ele citou sobre esse método. E aí eu liguei os pontos. Aí ele falou o seguinte, que a cada 30 ligações que eles fazem, eles conseguem agendar 10 visitas e eles conseguem fechar dessas 10 entre 2 a 3 matrículas. Vocês perceberam que existe um método, existe um processo bem definido de vendas? Então existe um funil de vendas aí. Então, ou seja, eles têm segurança que a cada 30 contatos, 30 indicações, e outra coisa, quando eles vão ligar para os clientes, eles não tentam vender nada. A única coisa que eles tentam vender é uma visita, mais nada além disso. Então eles passam por etapas. Após conseguir agendar uma visita, seja presencial ou seja na casa do cliente, agora eles vão fazer a apresentação e eles convertem entre 2 a 3 matrículas. Ou seja, eles têm uma conversão de 10%, basicamente. Ou seja, existe um método de vendas claro aí, que eu acabei de narrar para vocês. Então, qualquer tipo de produto que vocês forem vender, que vocês forem trabalhar, vocês desenvolvem um método de vendas, um processo de vendas. Se tiver um método de vendas que funciona, agora é só replicar, porque você vai ganhar tempo, vai acelerar suas vendas, você vai se tornar agora
mais produtivo do que ocupado. Então, muitas pessoas subestimam vendas, acabam não enxergando, acabam não percebendo. E como eu falei no início, vendas não é dom, vendas é uma ciência, vendas é treinável e qualquer pessoa pode aprender. Agora, a terceira estratégia, que é também muito boa, muito legal, muito interessante, que poucas pessoas usam, poucas pessoas têm a percepção. A terceira estratégia é o seguinte: não ofereça coisas, ofereça transformação, ofereça resultado. Quando você chega oferecendo coisas, automaticamente o cérebro da pessoa já bloqueou, porque ninguém gosta de vendedor, ninguém gosta ninguém gosta que venda nada para elas. Então, a partir do momento que você vai vender uma caneta, vai vender coisas, automaticamente a pessoa já está bloqueada a receber a mensagem. Então, qual é a estratégia? Ofereça o resultado, ofereça a transformação. Eu separei aqui no meu scriptzinho aqui da live 3 exemplos para você entender melhor o que eu estou querendo te falar. Vamos supor que você está vendendo programa de emagrecimento. Vamos supor que você está vendendo um programa de emagrecimento. Seja bem-vindo, Marielle. Boa noite. Então, se você chegar abordando para você vender o seu programa de emagrecimento, fulano, eu gostaria de conversar com você sobre o meu programa de emagrecimento. Automaticamente a pessoa já bloqueou, já está com o cérebro, o subconsciente bloqueado, porque ninguém gosta de abordagem de vendas. Então, ao invés de você oferecer coisas, oferecer o seu programa, o que você vai oferecer? Qual seria a abordagem correta que eu estou querendo dizer? A abordagem correta seria o seguinte: fulana, um exemplo, eu vou falar aqui, dona Maria, eu gostaria de apresentar para você um método onde você é capaz de perder 20 quilos em um mês, em 60 dias, de forma prática, em casa, super prático. Percebe como é diferente? Então, ao invés de você abordar com vendas, você aborda uma abordagem de vendas, você aborda oferecendo a transformação, oferecendo o resultado. Então, ao invés de você vender o seu programa de emagrecimento, ofereça essa abordagem. Eu gostaria de apresentar você tem 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos para me mostrar o meu método de emagrecimento, onde você é capaz de perder de 10 a 20 quilos em um mês, de forma prática, em casa. Entendeu? Já muda tudo. Valeu, Rebeca, obrigado. O segundo exemplo, eu tenho um curso digital onde eu ensino corretores de imóveis a captar clientes através da internet, onde eles podem vender até 3 vezes mais com esse método, utilizando as mídias sociais de forma correta. Então, se eu chegar vendendo o curso, fulano, eu gostaria de mostrar meu curso para você, automaticamente também já está bloqueado. Então, qual a forma correta? Fulano, você teria 5 minutinhos ou 10 para me te apresentar um método onde você pode captar leads, clientes qualificados, onde você pode vender 3 vezes mais imóveis, tá bom? Então essa é a abordagem correta. As pessoas estão mais receptíveis a isso. E a terceira, um exemplo, para quem trabalha com perfumes, eu coloquei aqui. Quando as pessoas que trabalham ali com Rinodê, perfume, essas coisas, etc., geralmente as pessoas traz ali o seu prospecto, seu kit, tenta oferecer e vender. Mas olha que abordagem interessante. Ao invés de você oferecer perfume, você identifica o seu cliente e aí você chega e fala: eu gostaria de apresentar para você quais são os 5 tipos de perfume que os homens mais bem-sucedidos usam. Vocês estariam abertos a essa abordagem? Para vocês mulheres, um exemplo, né? Para vocês mulheres. Eu gostaria de apresentar para você quais são os 5 tipos de perfume que as mulheres mais empoderadas usam, as mulheres mais de sucesso usam. Vocês estariam receptivos a essa abordagem? Então é diferente. Então, essa é a terceira estratégia. Seja bem-vindo, César. Beleza, meu amigo? Então, ao invés de oferecer coisas, olha para o seu cliente, veja quais são seus desejos, seus medos, suas necessidades e ofereça o seu produto através desse olhar. Então, como eu falei novamente, ao invés de oferecer coisas, ofereça transformação, ofereça o resultado. Então, essas são as 3 estratégias que você pode utilizar para vender qualquer coisa que eu aprendi no mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado complexo, exige muita estratégia, existe muito teste,
validar muitas coisas, testes, essas coisas, para poder vender, porque é um mercado concorrido, agressivo, e só sobrevive, né, os fortes. Então, querendo ou não, você tem que aprender. Então, é isso que eu estou querendo compartilhar com vocês, essas estratégias que vocês podem utilizar para qualquer tipo de produto ou serviço nos seus negócios. Pode fazer a adaptação. Beleza? Então, assim, para fazer a aplicação dessas estratégias, dessa live, o que eu quero dizer é o seguinte, que vendas, eu já falei aqui, vendas é uma ciência que todos podem aprender. Vendas não é dom, vendas é processo e métodos, vendas é treinável, vendas é treinável. E quem domina o processo de vendas, vende qualquer coisa. Olha só que exemplo interessante que eu lembrei aqui de uma amiga, de uma colega que eu vi uma vez na internet. Ela estava querendo comprar uma máquina de lavar nova. E o marido dela praticava jiu-jitsu. E era um tormento para ela lavar o kimono, porque era muito pesado, ocupava muito espaço. E a máquina que ela tinha era um tormento, assim, ela tinha dificuldade. Olha só a abordagem dela. Se ela falava assim, que ela sempre falava com o marido para comprar uma máquina nova. E ali eles iam procrastinando, ia protelando e empurrando mais para frente. E aí, olha a abordagem que ela utilizou. Ela chegou para o marido e falou bem assim, esposa, é o seguinte, seria interessante a gente comprar uma máquina do modelo X, porque ela tem a capacidade de lavar o seu kimono de uma maneira muito mais rápida, sem estragar, e de uma maneira muito mais prática. Então, ao invés de lavar o seu kimono uma vez por semana, daria para lavar duas, um exemplo. Ou seja, o que aconteceu? Ela utilizou a abordagem correta e compraram a máquina de lavar. Então, isso também é persuasão. Quando você usa, né, a transformação, usa os desejos que o seu cliente quer, fica tudo mais fácil. Tá bom? Seja bem-vinda, Gabriela. Galera, alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tá pegando o conteúdo? Eu vou fazer só um repetecozinho aqui para fazer um repetecozinho aqui para ir para a reta final. Fala, Jairo, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindo. Todos os dias live às 20 horas, pessoal. Todos os dias decidi fazer essa semana. E agora, se não tiver um imprevisto assim que possa impactar, todos os dias estarei aqui entregando meu conteúdo, entregando minha transformação, compartilhando aqui com vocês tudo que eu aprendi no mercado imobiliário, na minha história também, com relação ao varejo e toda essa trajetória. Então, tudo que eu trago aqui é minha transformação pessoal. Beleza? Então, só para recapitular, a live de hoje é o seguinte: 3 estratégias que você pode vender qualquer coisa. E o primeiro erro para quem trabalha com vendas, o primeiro erro, na verdade, que dificulta as pessoas de vender é porque muitas pessoas subestimam a área de vendas. E eu costumo falar o seguinte, que tudo na vida é vendas. Tudo. Se um médico forma, ele precisa de cliente. Se um advogado forma, ele precisa de cliente. O nutricionista, ele precisa de cliente. O dentista, ele precisa de cliente. E vendas, essas coisas não se aprendem na faculdade. São soft skills, que são habilidade de vendas, comunicação, network, produtividade, essas coisas. Essas coisas que fazem a diferença não se aprende na faculdade. E muitas vezes o que já dificulta a trajetória das pessoas em vendas é porque elas falam, poxa, nada deu certo, eu vou ser vendedor. Nada deu certo, eu vou vender. Nada deu certo, vai por falta de alternativa. Mas, na verdade, vendas está ligado a tudo. Então, como o Flávio Augusto fala, o dono da WhatsApp, precisa ter ambição para ser vendedor, porque vendas você trabalha com com a sua meritocracia. Não há limite, você pode produzir de acordo aí a sua entrega. Tá bom? Então essas foram as 3 estratégias. A primeira estratégia é a estratégia básica, que muitas pessoas erram no básico. Primeiro, conhecer o seu cliente. Não adianta atirar para todos os lados, querer vender para todo mundo. Eu falei aqui da estratégia de ser especialista, de ser generalista. Então muitas pessoas trabalham sendo generalista, tem aquele sentimento que ela vai perder vendas e muitas vezes elas acabam se tornando mais ocupada do que produtiva quando elas trabalham de maneira generalista. É óbvio que é um posicionamento, muitas multimarcas também
trabalha de forma generalista, porque encaixa um exemplo, um hiper bom preço, um atacadão, eles são generalistas, então eles atendem todas as classes sociais, todos os tipos de produtos, tá bom? Então, essa estratégia de ser generalista. E o especialista é aquela pessoa que consegue transmitir mais autoridade no mercado. Ela consegue atrair pela sua autoridade e uma vez tendo autoridade, ela agrega mais valor e acaba também tendo o seu valor mais elevado. Valeu, grande Alex. Fico feliz aí pelo seu feedback. E a segunda estratégia que eu falei é sobre construir um método replicável. Eu citei o exemplo aqui da escola de inglês sobre o seu processo de captação. Então, só para resumir também essa parte, um processo de vendas, ele é composto pelo processo de captação de cliente, pelo processo de prospecção automática. Um exemplo, se você tem um processo e conseguiu replicar ele, você vai se tornar agora mais produtivo do que ocupado, vai ser ao contrário. Então, o processo de vendas, ele ajuda nesse sentido, faz você ganhar tempo, faz você acelerar seu processo de vendas, trazer mais segurança, mais velocidade em vendas. E a terceira estratégia, eu coloquei aqui, não ofereça coisas, ofereça transformação, ofereça resultado. Toda vez que você for oferecer coisas, você vai ser rejeitado. Toda vez que você for oferecer transformações, você vai ser aceito. Você vai conseguir falar ali sua abordagem de vendas. Beleza? Pessoal, chegamos aqui ao final da nossa live. Valeu aí, Alex, pelo feedback. Foi muito produtivo. Meu objetivo, como eu falei, é todos os dias estar aqui às 20, exponencializando aqui através do Instagram, exponencializando o meu conhecimento e também ajudando aí quem estiver disposto a vir aqui pegar o conteúdo, beleza? Então, assim, dessa forma que eu acredito, quanto mais você entrega, mais você recebe, né? Então, quanto mais você exponencializa, mais você recebe. Então, eu sempre falo aqui dos 4 tipos de comportamento, que é o comportamento da subtração, o comportamento da soma, o comportamento da divisão e o comportamento da exponencialização. Então, assim, eu decidi viver dia a dia agora nessa frequência, na frequência da exponencialização. Porque quanto mais você entrega, mais você recebe, né? Então, quanto melhor a entrega, também mais você recebe. Então, eu acredito nisso. Pessoal, vou ficando por aqui. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar aí, que a gente faz uma interação aqui rapidinho, tá bom? Vou deixar aqui a música do Thiago Fonseca para a gente finalizar a nossa live. E amanhã tem live de novo às 20. Logo mais eu posto aí nos stories qual vai ser o tema, tá bom? E amanhã a gente se vê às 20 horas. E a gente pensa em parar. Sei como é difícil tentar fazer dar certo sem ninguém pra ajudar. Quem curtiu, manda um coraçãozinho aí, galera. Interage aí. Aí, ó. Vocês estão muito tímidos, estão aqui na live, mas tá interagindo pouco. Outra dica legal sobre vendas foi a que eu falei ontem. Vendas, pessoal, tem que ter postura de enfrentamento. Não pode ser passivo. Vendas tem que ter postura de combate, de enfrentamento, de resolver problemas. Então, quem tem dificuldade em ter postura de enfrentamento, resolver problemas, realmente precisa trabalhar esse ponto. Fala, Vinícius, boa noite. Precisa trabalhar esse ponto. Eu não tenho aqui dificuldade de assumir de forma alguma, que eu já tive muita dificuldade. Eu não gosto de problemas, essas coisas, mas a gente acaba descobrindo justamente isso. Se você quiser romper seus resultados, você não pode fazer só o que você quer, você tem que fazer aquilo que é preciso. Então, isso é viver uma nova frequência, viver uma frequência. Se você quer um resultado XYZ, você tem que viver na frequência XYZ. Então eu sempre fui um cara que sempre tive essa dificuldade de enfrentamento. Eu não gosto de
dessas coisas. Apresentação pessoal é um diferencial em vendas? Com certeza. Como o Thiago Fint falou, é muito difícil você causar uma boa segunda impressão. Então a apresentação é fundamental. Muitas pessoas que se sentem autoconfiantes, muitas vezes elas não ligam tanto para isso porque elas se sentem autoconfiantes, não se importam muito com a apresentação pessoal. Outras negligenciam. Mas quanto melhor possível, melhor a apresentação pessoal. Beleza vende, né? Então a apresentação pessoal ela sempre causa mais impacto, causa mais respeito e, sem dúvida alguma, é um diferencial competitivo a apresentação pessoal. Muito mais ainda dependendo aí também do tipo de produto que ela vende, né? Então tem que estar coerente ao produto que ela vende, a apresentação pessoal. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou ficando por aqui. Mais alguma pergunta? Deixa eu fechar aqui. Fazer na hora de atender um cliente chato. Por nada. Geralmente o cliente chato, muitas vezes, ele não é seu cliente. Muitas vezes as pessoas, que nem eu falei, muitas vezes as pessoas, elas acham que todo mundo é seu cliente. E às vezes, a depender, o vendedor ele também demite o cliente. Quando você conhece seu produto, sabe exatamente quem é o seu cliente, sabe quais são suas dores, seus desejos, suas necessidades, a linguagem sempre vai ser a mesma, sempre vai ser padrão. Então, quando um cliente ele foge desse padrão, de repente é um sinal que ele não é seu cliente e por conta disso ele está sendo chato. Né? Não posso aqui generalizar, porque cada caso é um caso, mas basicamente é isso, entendeu? Então, se você perceber que, um exemplo, um processo de vendas ele é muito importante justamente por conta disso, porque quando você identifica uma pessoa que não é seu cliente, está ali tomando o seu tempo, você tem que dispensar, porque ela está roubando o que você tem mais de precioso, que é o seu tempo. Entendeu? Agora, se for um cliente chato, que é o seu cliente, que você entendeu que o perfil dele é para o seu produto, aí você tem que se abrir mais, deixar ele mais aberto. Entender. E ser assertivo, e ser prático. Entendeu? Para o cliente chato, às vezes, eu uso muito pergunta fechada. Pergunta de fechamento. Né? Às vezes, ele está ali, muitas vezes, enchendo, às vezes, o saco, não está querendo comprar, mas, como eu falei aqui, não pode generalizar, mas se você conhecer quem é seu... Um exemplo, você trabalha com o quê? Se você quiser compartilhar, você pode falar. Uma vez que você sabe quem é o seu cliente, o comportamento ele é padrão. Ele sempre... Um exemplo, uma dica interessante aqui também é nicho e subnicho. Um exemplo, no mercado imobiliário você tem o nicho econômico, que é o Minha Casa Minha Vida, tem o médio padrão, que é aquelas pessoas que já, né, prosperaram um pouco mais e quer ir para uma casa com mais espaço, quer fazer um upgrade, e tem o mercado de alto luxo. Então, os clientes do Minha Casa Minha Vida, os clientes econômicos, eles têm um padrão de comportamento, entendeu? Você sonda ali qual é a renda, você vai sondar, né, para ver se ele está no momento de compra, e aí a partir do momento que você começa a sondar e perceber que ele não encaixa e ele está sendo chato, você pode demitir ele, entendeu? É mais ou menos assim. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Boa noite, fique com Deus e até amanhã. Quem quiser depois, vá lá nos feeds de notícia, interage lá, coloca aí o que você pegou, o que foi interessante, tá bom? Boa noite, fique com Deus.